Olá, bem-vindos a mais um estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Estamos em nosso estudo de número 29, analisando o capítulo 10, chamado Fogo Purificador. No último estudo, nós acompanhamos a ação dessa ferramenta da espiritualidade para purificar, para trazer a limpeza do ambiente umbralino por conta das criações mentais, por conta da baixeza moral dos habitantes do plano astral inferior. Esse fogo purificador, então, é formado por uma corrente elétrica em que a descrição de André Luiz traz como se fosse um raio que, de forma metódica, vai espalhando um incêndio que purifica a região. Os sofredores são encaminhados aos postos de socorro e os que estão sinceramente arrependidos encontram esse resgate. Nós vimos que alguns deles conseguiram adentrar a casa de socorro do irmão Fabiano, e hoje continuaremos a descrição de André Luiz sobre esse fogo purificador. Ele diz então que para os habitantes da região umbralina, que ficaram de fora do núcleo assistencial, bradavam rebelados e outros estavam em aflição, com joelhos dobrados ao chão, tocando o coração fraternalmente dos trabalhadores, por conta dos seus brados de socorro, das suas queixas amargurosas. Mas, conforme já foi explicado, não havia autorização para resgatar aqueles que não estavam prontos, que não traziam o arrependimento sincero e, por consequência, não detinham a senha necessária para entrar na casa de socorro. Essa senha, como nós vimos, era uma aura brilhante em volta dos que estavam prontos. Não havia, portanto, alívio para os que estavam em aflição, trazendo o seu coração dominado pela revolta. André Luiz afirma que a condição mental deles era perigosa, e esse era mais um dos motivos que impossibilitava o resgate, além de trazer os sofrimentos reparadores necessários para essa caminhada de arrependimento, onde o remorso, oriundo de uma consciência culpada, faz com que o indivíduo reflita sobre o que fez, sobre o que deve fazer e se prontifique a reparar o mal feito. Ele diz então que se passaram 4 horas, exigindo dedicação de todos. A paisagem, portanto, era mais sufocante, mais terrível, porque aglomeravam-se ao redor da instituição uma verdadeira multidão de espíritos trevosos, revoltados, maus e sofredores também. Serpentes de fogo desenovelavam-se dos céus e penetravam o solo, que começou a tremer. Nós vimos que as labaredas, o fogo criado pela espiritualidade superior, por meio das técnicas que desconhecemos, entrava no solo, demonstrando que há habitantes debaixo da terra, no subsolo do umbral, espíritos em sofrimento também, distantes, nos abismos, nas cavernas, além daqueles da superfície. O chão, portanto, tremia pela ação do fogo purificador. O calor asfixiava. André Luiz, então, diz que se recordou da velha descrição do maremoto de Messina, quando sentiu
os elementos vacilantes que os rodeavam. E naquela hipótese, naquela situação, o auge do pavor se deu diante da natureza perturbada. E as vítimas não sabiam se corriam, se buscavam o salvamento, porque a terra, o mar e o céu se conjugavam num ciclópico e sincrônico arrasamento. Ciclópico, traduzido por metáfora como gigantesco, colossal. Então, aquela figura em que André Luiz narrava lhe lembrava o terremoto ocorrido em Messina, onde muitos sofreram e foram vítimas da ação conjunta do mar, da terra e do céu, assemelhando-se, portanto, àquela situação no umbral. Ele diz que a instituição, com a cooperação de todos os trabalhadores e auxiliares, operava com heroísmo indescritível. Todos se dedicavam para recolher os arrependidos e proteger a instituição da invasão dos maus, dos revoltados. Com franqueza, de minha parte aguardava ansioso o sinal de regresso ao interior, tal a impressão desagradável de que me sentia possuído. Vejam que André Luiz revela que torcia para acabar logo aquela situação. Ele queria entrar, ele queria repousar 4 horas seguidas de trabalho, evitando a invasão dos desesperados, em que o fogo cercava os que estavam do lado de fora e, desesperados, portanto, tentavam adentrar à força. André Luiz, tomado de verdadeiro pavor, com a impressão desagradável de assistir aquela massa em sofrimento, buscando refúgio sem conseguir. Fitas inflamadas do firmamento caíam, diz ele. Caíam sempre, em meio de formidáveis explosões, oriundas da desintegração de princípios etéricos. Vejam que a explosão produzida era decorrente da queima de princípios etéricos, miasmas, fluidos negativos, formas pensamento criadas pelos habitantes do umbral. Imaginem vocês um espírito em sofrimento, quantas imagens mentais não produz a todo momento. Imagina multiplicar isso por 50, por 100, por 1000 espíritos em sofrimento, relembrando as suas faltas, as suas condutas, as suas imperfeições, as causas dos seus sofrimentos o tempo todo, especialmente os suicidas. Imagine a qualidade do material mental produzido por esses indivíduos. Por isso, o fogo purificador causava explosões com o contato dos elementos químicos, ainda que etéricos, com aquela grande massa de matéria densa produzida pela mente viciada. Diz André Luiz, quando tudo fazia supor que não havia nas vizinhanças entidades em condição de serem recolhidas, socorridas, soou a clarinada equivalente ao toque de recolher. Então, quando eles perceberam, e certamente a espiritualidade notou que não havia mais ninguém para ser socorrido, soou um clarinete, soou um toque de recolher. Enfim, suspirou André Luiz aliviado. Acabou. Vou poder descansar. Consoante instruções recebidas, eles abandonaram os aparelhos eletromagnéticos de defensiva em funcionamento indiscriminado e afastaram-se apressadamente.
Lembrem-se que André Luiz e outros estavam responsáveis por vigiar a integridade dos aparelhos que proporcionavam a proteção dos limites da instituição, para evitar a invasão, para garantir que os choques de repulsa que afastavam os espíritos trevosos continuassem funcionando. Eles deixaram então os aparelhos funcionando e se recolheram. Ele diz que uns sorvedouros de chamas surgiam próximos, e tamanha gritaria se verificava ao redor, que tínhamos perante os olhos perfeita imagem de vasta floresta incendiada, a desalojar feras e monstros de furnas desconhecidas. Olha que visão André Luiz está narrando. Ao adentrar a instituição, ele deu uma última olhada lá para fora. E ele diz que intensas e grandiosas chamas ardiam, como se estivesse pegando fogo numa grande floresta. E os monstros que habitavam essa floresta, as feras que estavam ali na região, corriam, apavoradas, revoltadas, fugindo do fogo devorador. É uma cena muito forte. Atravessamos o pórtico do asilo, seguidos de todos os companheiros que ainda se conservavam no exterior. Escutávamos agora o ruído leve dos motores. Lá fora, espessos bandos de entidades perversas tentavam ainda romper os obstáculos. Lembre-se que esses tais monstros, essas feras, são espíritos de homens. Homem no sentido de humanidade, homens e mulheres, transformados em feras por conta do seu próprio psiquismo ou pela ação de inimigos espirituais que os fazem mudar de forma. E essas feras, esses monstros, ainda tentavam invadir a instituição, romper os obstáculos, adentrando o abrigo que estava prestes a partir. Lembre-se que a instituição vai levantar voo, deixando aquela região, porque o fogo purificador vai dominar tudo ali. Vai queimar todo o local. Então, os sofredores, com muito medo, lógico, né, tentavam invadir de qualquer maneira. Essa cena me fez recordar a retirada dos americanos do solo do Afeganistão, enquanto o povo tentava subir no avião. Pessoas subiam nas rodas do avião, caíram lá de cima, inclusive, no desespero de fugir do Afeganistão junto com as tropas americanas. Imagine o cenário que André Luiz narra. Um fogo gigantesco que devora as florestas, as construções mentais, as vielas e vilas construídas pelas entidades perversas, tudo queimando, avançando. Aflitiva inquietude empolgava-me, disse André Luiz. Que seria de nós se a multidão assaltasse o reduto? Nós fizemos essa reflexão aqui, né? Imagine, se coloque no lugar de André Luiz. Será que você teria serenidade diante dessa cena, dessa situação? Será que algum de nós teria medo? Pensaria na invasão daquela multidão monstruosa? Não é uma multidão simples de seres humanos. São seres perversos, monstruosos, com aparência mesmo assustadora, uivando, berrando, grunhindo, xingando, tentando invadir uma verdadeira multidão de seres perversos. Não é fácil, não é para qualquer um. Então André Luiz queria sair dali o quanto antes, porque também o fogo avançava, o calor aumentava. O que seria deles se aquela multidão adentrasse a instituição? Por outro lado, a queda contínua de faíscas chamejantes
a meu ver, punha em perigo a organização. Então, além da invasão, do risco de invasão, que a gente sabe que não há, porque a espiritualidade jamais abandonaria uma instituição de socorro vinculada ao nosso lar. Nós sabemos que não há condições, não há nenhuma possibilidade de invasão. Mas André Luiz apresentava um certo temor também pelo fogo que caía dos céus, as faíscas que já dominavam o ar. Por que não desferir voo imediatamente? Perguntou André Luiz. Como sempre afobado, né? Querendo passar por cima da autoridade moral dos coordenadores, dos instrutores. André Luiz queria voar logo dali. Era forçoso considerar, todavia, que dentro do asilo reinava absoluta ordem, não obstante o ritmo apressado do trabalho. Todos trabalhavam rapidamente, mas em ordem, sem desespero. Acomodações simples, mas confortadoras, recebiam sofredores extenuados, cansados. E serena, como sempre, como se estivesse habituada às perturbações externas, a irmã Zenóbia controlava a situação, ultimando providências, dando ordens. Todas as portas de acesso fácil ao interior foram hermeticamente fechadas. Logo após, a orientadora chamou-nos à vasta sala consagrada à oração e esclareceu que a casa transitória, para movimentar-se com êxito, não necessitava apenas de forças elétricas, baseadas em simples fenômenos da matéria diferenciada, mas também de nossas emissões magnético-mentais, que atuariam como reforço no impulso inicial de subida. Então, olha que informação interessante, científica, para as forças que regem o plano espiritual. A casa transitória, que iria levantar voo daquela região, se movimentava por meio das forças elétricas, em que a matéria, diferente da nossa, mais sutil, reagia ao impulso elétrico, mas também de emissões mentais dos trabalhadores. Soma-se, então, a força elétrica com a energia magnético-mental na vontade, na intenção dos trabalhadores. Eles, então, vão contribuir desejando que a instituição voe, imaginando a instituição levantando voo. Então, essa força mental uníssona entre eles, todos unidos, juntos com o mesmo propósito, reforçariam o impulso elétrico para que a instituição voasse. Zenóbia fora breve, dadas as circunstâncias do momento. Ela não podia se demorar dando orientações. Mantínhamos-nos todos em ansiosa expectativa, concentrados na câmara da prece, com exceção dos companheiros que se achavam em serviço de assistência imediata aos recolhidos das últimas horas. Então, a maioria estava no local de orações, no local fechado, para contribuir com as suas emissões magnético-mentais, com exceção daqueles que estavam resgatando os arrependidos, os sofredores que haviam deixado a região umbralina, e de quantos se conservavam de sentinela junto à maquinaria em funcionamento. Então, só não estava no local de oração para a concentração que ensejaria no voo os que estavam resgatando e os que estavam vigiando o maquinário. Funda emoção transparecia em todos os rostos, disse André Luiz. Lá fora rugiam elementos em atrito. A diretora, após convidar-nos a transfundir vibrações mentais, num só ato de reconhecimento ao Senhor, tomou entre as mãos lindo volume. Então, como eu disse, as mentes unidas em oração, rogando ao Senhor as providências necessárias, fariam com que
a instituição pudesse deixar o local. Irmã Zenóbia, portanto, traz um livro nas suas mãos que André Luiz reconheceu imediatamente. Era a Bíblia, nossa conhecida de tantos anos. Dona Zenóbia, então, abriu a Bíblia, atenciosa, e começou a ler o Salmo 104, em voz alta, pausada e solene. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, engrandecido de majestade e de esplendor, revestido de luz, como de um manto, desdobraste o céu como sagrada cortina da vida. Construíste as sublimes câmaras das águas, fazes das nuvens o seu carro e derramas teu hálito criador nas asas do vento. Enches o universo de mensageiros e, por vezes, tomas por teu ministro o fogo devorador. Fundaste-nos a casa terrestre em bases seguras, garantindo-nos a vida em séculos de séculos. Deste-lhe abismos e píncaros por vestidura, santificaste as águas para que se elevem sobre os montes. Mas, à tua voz de comando, todos os elementos se transformam. Porque se envias a música da manhã, envias igualmente o trovão destruidor. Elevam-se montanhas, descem vales. Ao lugar que lhes marcaste, sem que ultrapassem seus limites, fazes sair, Senhor, as fontes dos vales, fertilizando os montes, dás de beber aos animais do campo e sacias a sede às plantações silvestres, onde as aves do céu guardam seu ninho, louvando-te dia e noite. Irrigas o topo das montanhas, jorrando águas do céu, para que a terra seja farta de frutos. Vejam então a descrição dos Salmos, demonstrando a grandeza de Deus, a sua ação, o seu poder de criação, incluindo aí a força do relâmpago e a ação do fogo destruidor, citado na Bíblia, citado nos Salmos, lidos por irmã Zenóbia. Então vejam a grandeza de Deus para criar, mas também para obedecer à lei de destruição necessária para a renovação da criatura. A leitura do Salmo ia em meio, quando o Instituto, qual vigorosa embarcação aérea, principiou a elevar-se. No meio da leitura, portanto, da Bíblia, a instituição começou a levantar voo. A devotada orientadora não lia apenas, pronunciava os vocábulos de louvor, compilados há tantos séculos, sentindo-os intensamente. Então ela não lia só. Além de ler, ela sentia o que estava lendo. Dominava a técnica, portanto, de unir o sentimento com o intelecto. Ó maravilha! Tamanha era a comoção com que se dirigia, humilde e reverente, ao Senhor do Universo, que o tórax de Zenóbia parecia misterioso foco resplandecente. Ela estava tão concentrada, tão vinculada ao Senhor, que o seu tórax estava iluminado, resplandecia. Contagiados pela sua fé ardorosa, uníamos na mesma vibração. Então, de novo, é a ação conjunta dos espíritos unidos com a mesma intenção, com o mesmo ardor, com a mesma fé, que proporcionava as providências necessárias, que naquela situação era o voo, o afastamento da instituição da região que queimava. O oratório encheu-se de profusa claridade. Luz irradiante ganhava os compartimentos próximos e deveria espraiar-se lá fora, no campo de sombras espessas. A luz, portanto, se espalhava. Eminentemente comovido, observei que a casa transitória, deslocada vagarosamente de início, punha-se agora em movimento rápido. Não pude examinar particularidades do fenômeno.
A atitude recolhida de Zenóbia, em oração vigilante, nos compelia a sustentar o mesmo tono vibratório ambiencial. André Luiz, portanto, não pôde analisar com detalhes como se dava o fenômeno da volitação do instituto, do voo daquela instituição, porque ele precisava se concentrar, da mesma forma que irmã Zenóbia estava concentrada. Reparava, porém, que a instituição socorrista subia sempre. Imagine que curioso, né? Todo um prédio, toda uma casa, levantar voo. Decorrida quase 1 hora de voo vertical, alcançamos uma região clara e brilhante. Olha só. Quem não acredita, né? Acha que é um livro de ficção, pura invenção de André Luiz, desequilíbrio do médium. Mas a gente sabe que os elementos químicos, a matéria existente no plano espiritual é totalmente diferente da nossa. Não há por que duvidar de uma situação plenamente possível quando aceitamos princípios novos de que Jesus se referiu e tantos outros emissários dele também trataram no passado de forma superficial e que hoje nós podemos aprofundar. A região, portanto, atingida era uma região onde o sol iluminava, trazendo alívio a todos. Irmã Zenóbia se levantou, todos se ergueram, compreendendo que o perigo havia passado. Imagina o alívio deles, né? Desde esse momento, a instituição movimentou-se em sentido horizontal, viajando sobre os elementos do plano. Então, primeiro subiu e depois passou a voar horizontalmente. Das pequenas janelas, contemplamos as coloridas auréolas de fogo devorador. Então, eles ainda viam a ação do fogo que descia para purificar o umbral. Será que os médiuns que visitaram as regiões umbralinas coincidentemente visitaram nesse momento da ação do fogo purificador e trouxeram essa descrição tão conhecida do inferno? Porque André Luiz traz a ação do fogo monstruoso que tudo queima e consome nessas regiões. Grupos diversos puseram-se em palestra e observação. A irmã Zenóbia, cercada de assessores, comentava as próximas medidas referentes aos serviços de readaptação. Aproximando-me do assistente Jerônimo e do padre Hipólito, que trocavam ideias entre si, passamos a analisar a grandeza do trabalho sob nossos olhos. Então, como é natural, eles conversariam sobre o que aconteceu, né? Uma experiência única, diferente para todos eles. Oh, exclamei, se os homens encarnados entendessem a beleza suprema da vida! André Luiz já sabia que, quando descrevesse essa situação, muitos não acreditariam. Muitos não aceitariam essas ideias diferentes que trazem um cenário espiritual novo para nós. Se apreendessem antecipadamente algo dos horizontes sublimes que se nos apresentam depois da morte do corpo, certamente valorizariam com mais interesse o tempo, a existência, o aprendizado. Esse é um alerta muito importante. Nós aqui estamos buscando o estudo, comentamos o que André Luiz compartilhou conosco, fazemos essa reflexão diária das revelações espirituais, mas pouquíssimas pessoas aceitam essa realidade. Pouquíssimas pessoas param para analisar, estudar, refletir. E para quem estuda há mais tempo, pode atestar essa fala de André Luiz. A gente tem uma noção maior de valorização do tempo,
da vida, do aprendizado. A gente vai deixando de fazer coisas fúteis, deixando de se dedicar a atividades que não nos trazem um retorno intelectual, de aprendizado, de elevação. E vamos, dessa forma, vencendo nossas más tendências, renovando atitudes, criando hábitos salutares, que é o objetivo de todos que estão encarnados. Quem se preocupa com a vida espiritual e procura apreender os ensinamentos trazidos por esses espíritos, começa de fato a criar esse senso de valorização. A gente valoriza mais o tempo. Não perde mais tanto tempo com futilidades. Jerônimo sorriu e ponderou: sim, André. Todavia, importa observar que o plano transitoriamente pisado pelos homens permanece também repleto de mistério e encantamento. Então, Jerônimo está fazendo uma colocação para André Luiz que é interessante. Não se esqueça que os encarnados estão envolvidos numa vibração de mistério e de encantamento que é o plano físico. Então as distrações aqui são muitas e a gente sabe. A gente está encarnado, a gente sabe. Então não é tão simples assim começar a se preocupar com a vida espiritual. A vida espiritual, para a maioria dos encarnados, está muito distante. Não conseguem sentir, não conseguem ver, não acreditam e estão vinculados a uma matéria grosseira que exige cuidado incessante. O corpo sente fome, sente frio, sente calor, reclama, cansaço, exige o sono, exige o trabalho para termos o nosso sustento. Então, muitas pessoas não têm qualquer interesse em abandonar a satisfação apenas da carne para buscar os interesses espirituais. Para os que amam a glória de Deus, a crosta planetária oferece sublimes revelações, desde os estudos do infinitesimal, que é o mínimo micro, até a contemplação dos grandes sistemas de mundos que se equilibram na imensidade. Então, quem reserva o tempo para analisar a grandeza de Deus se encanta com o micro e com o macro da criação. E meditando sobre as horas inolvidáveis que passamos, desde a nossa descida ao abismo, ouvi ambos os companheiros trocarem impressões acerca dos problemas transcendentes da vida. Percebam que o diálogo entre esses espíritos é sempre construtivo. Busca sempre refletir sobre Deus, sobre a vida, sobre a diversidade de criaturas, de criações, de lugares. Então eles conversaram sobre toda aquela viagem, toda a visita feita aos abismos, toda aquela condição sofredora dos rebeldes e da ação do fogo purificador para reconhecer aí a grandeza de Deus, a ação da sua justiça, os problemas transcendentes da vida, como o aprimoramento do espírito e da forma, o planejamento dos destinos dos planetas e dos seres, o governo místico da Terra em suas diferentes esferas de atividade e evolução, os vários tipos de criaturas na humanidade, as leis do progresso e da reencarnação, a extensão das forças condensadas no átomo etérico, a energia dos elementos químicos no campo físico das manifestações planetárias e o poder criador dos grandes mentores da sabedoria. Olha quantos tópicos foram tratados nesse diálogo. Olha quanto eles aprofundaram no estudo, apenas comentando o que viram. A ação química daquele fogo, quem gerava aquele fogo, como agia a justiça de Deus, como se compõe a matéria no além, diferente da matéria aqui da Terra. Questões físicas, questões químicas e também sociais, de comportamento daqueles espíritos.
André Luiz só escutava. Entre o silêncio e a humildade, como um aprendiz extasiado diante de mestres benévolos e experientes. Eu também, certamente ia ficar só ouvindo. Esses espíritos que tanto têm experiência no além, com as suas atividades, com seus trabalhos de resgate. André Luiz estava começando as suas atividades como integrante de uma equipe. Então ele ficou quietinho, só aprendendo, só ouvindo os seus colegas. Em breve, porém, após aurir lições que jamais esquecerei, reparamos que a casa transitória descia suavemente. Então a casa começou a pousar, iniciar o pouso. Regressávamos ao círculo de substância densa, embora menos pesada e menos escura. Então eles subiram para sair do campo vibratório do umbral e iam voltar para o umbral. Só que o umbral estaria um pouco mais limpo, um pouco mais respirável, vamos dizer assim, por conta da limpeza, da queima das criações mentais etéricas que dominavam a região antes da ação do fogo purificador. Dentro em pouco, podemos localizar o abrigo de Fabiano em outra zona de serviço fraterno. Então eles mudaram de lugar. Extensa legião de servidores aguardava a nossa chegada, a fim de colaborar conosco no esforço de readaptação. Notem que a espiritualidade nunca faz nada de improviso. Uma equipe tinha sido movida antes do voo para preparar o terreno, preparar o destino, e recebia agora a instituição para se instalar numa outra região. Gastáramos na viagem 3 horas e 35 minutos. Então, desde que começou a ação do fogo até o pouso da instituição, foram 7 horas e 35 minutos, porque foram 4 horas para o resgate e ainda teve aqueles momentos antes, né, de começar o resgate. Então dá umas 11 horas no total, porque eles esperaram que os sofredores buscassem a casa, depois demorou um tempo para eles resgatarem, depois demorou um tempo pela viagem que fizeram. Complexas atividades esperavam os obreiros dedicados. Preliminarmente, porém, a irmã Zenóbia, radiante, congregou-nos na jubilosa prece de agradecimento, após a qual Jerônimo nos convidou a sair. 5 irmãos fiéis ao bem, já em vésperas de libertação da carne, aguardavam-nos o auxílio na crosta da terra e era necessário partir. Então vejam que essa missão que nós vimos até agora era uma missão secundária. Quem está acompanhando os estudos vai se recordar que a irmã Zenóbia fez um pedido pessoal para eles. Eles iriam passar pela instituição do irmão Fabiano, a casa Fabiano, rapidamente. Iam passar apenas uma noite e seguir viagem para a crosta planetária, a fim de ajudar esses 5 irmãos que estavam desencarnando. O objetivo da missão de André Luiz, desde o início da obra, esse grupo que ele faz parte, era de socorrer 5 irmãos na Terra. Só que pelo caminho, eles conheceram a irmã Zenóbia e ajudaram ela a resgatar o padre Domênico e depois a auxiliar na ação conjunta de resgate naquela região. Agora eles vão voltar para o objetivo principal, que é chegar à Terra e ajudar os 5 encarnados que compunham uma equipe de trabalhadores e que iriam ser resgatados. Então era necessário partir para continuar com o objetivo principal daquela equipe, que é chegar à Terra
e cumprir o resgate dos irmãos. Amanhã, então, continuaremos o capítulo 11, chamado Amigos Novos, onde veremos André Luiz e a equipe seguirem viagem para a Terra e conhecerem esses amigos novos, tanto para auxiliar no resgate dos encarnados, quanto para compor também a equipe futura desses mesmos irmãos no plano espiritual. Agradeço, portanto, a todos que nos acompanham e peço à espiritualidade amiga que possa nos ajudar a compreender o objeto do estudo, compreender o que foi hoje analisado, a fim de valorizarmos o tempo, valorizarmos o estudo, valorizarmos a oportunidade da reencarnação diante de tantas informações que nos trazem espíritos que sofrem no além, que gostariam de ter a nossa oportunidade, que gostariam de ter o nosso conhecimento, o nosso despertar para a fé, para a realidade espiritual, mas perderam um tempo precioso alimentando ódios antigos, disputas, buscando prejudicar seus adversários, somando dívidas, somando inimigos e assim perdendo valioso tempo para reconciliar com todos eles. Agradeçamos, portanto, à espiritualidade amiga por tantas oportunidades a cada dia, pela oportunidade do estudo, pela oportunidade do despertar a cada dia, a cada manhã, pelo teto, pelo alimento, pelas pessoas colocadas em nossa família e ao nosso redor. Saibamos ser gratos a Deus pelas bênçãos de cada dia. E se nos enxergamos como injustiçados, como merecedores de algo melhor, façamos por bem, agir, praticar a caridade, perdoar as ofensas, renovar o íntimo através da mudança de atitude e de pensamento, para que um dia possamos de fato alcançar aquilo que entendemos como meritório para a nossa individualidade. Que essa paz possa, portanto, alcançar todos os que já estão arrependidos, os sinceramente arrependidos, dedicados ao bem, que se colocam à disposição do serviço divino para esclarecer os homens, para despertar corações, para animar a fé na mente e no coração dos que não têm mais esperança, a fim de que a cada dia aumentemos o número daqueles que buscam Jesus nessa caminhada de redenção tão necessária no momento de transição que vive o planeta. Saibamos, dessa forma, aproveitar a oportunidade, ouvir o conselho dos amigos espirituais e nos colocar a cada dia como servidores do Mestre, para que faça-se a vontade do Pai em nossas vidas, em nossas atitudes, em nossos pensamentos, contribuindo para o avanço conjunto da sociedade, ainda que apenas junto daqueles que convivem conosco, que nos acompanham os passos, que analisam as nossas escolhas, a nossa conduta, os nossos exemplos. Sejamos, portanto, exemplos de cristão, daqueles que reconhecem a grandeza de Deus, se colocam humildemente ao serviço do Pai e que buscam aplicar o Evangelho do Cristo nas pequenas e nas grandes atitudes. Graças damos a Ele, o nosso Senhor, e que o seu olhar compassivo e amoroso envolva a terra,
e converta os mais embrutecidos para que reconheçam a majestade de Deus, a grandeza do seu Filho dileto, Criador da terra e governador desse orbe, para que não percam mais tempo e possam ganhar essa última chance de continuar conosco num planeta renovado. Graças damos, Senhor, hoje e sempre, e que Maria Santíssima, Mãe das Mães, nos abençoe também com seu manto sagrado, renovando as nossas energias e esperanças no futuro. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo.